Está começando mais um Espaço Universitário, o programa da TV Câmara São Paulo que apresenta produções audiovisuais feitas por alunos de comunicação. No programa de hoje, vamos exibir 2 documentários de alunos da Universidade de Anhembi Morumbi. O primeiro doc é O Mundo Sem Letras, produzido em 2016, que traz à tona o drama de pessoas analfabetas que são de alguma maneira excluídas da sociedade. Vamos assistir? Roda aí, Mundo Sem Letras. Não, nunca tive oportunidade de estudar. Eu nasci em Minas, acabei de criar na Bahia. Lá que era pior ainda. E não tinha oportunidade de estudar. Era só trabalhar na roça. Tem uns 45 anos que eu vim para São Paulo. Não, meu filho, nunca cheguei na escola. Porque meu pai era muito ignorante. Falava assim, minha filha não vai para a escola para escrever para os machos. Deu de pequena, que não tinha oportunidade, a gente nasceu num lugar pobre, né? Os pais tudo pobre, não tinha oportunidade, porque naquele tempo só estudava os filhos das pessoas ricas, né? E eu não tinha oportunidade de estudar. Não tinha escola perto, tinha que ir para o comércio, longe, né? Como que eu ia estudar? Que se o marido ia sair de pedreiro, só bebia pinga. Eu ajudava na comida, né? Quando a gente volta no tempo, quer dizer, vai ser no século XX, tá? A gente está no XXI, quer dizer, mas no final do XIX, tá? Você começa a pensar em educar as elites, até para que elas se diferenciem da base da pirâmide, tá? E na Constituição de 88 é que as pessoas passam a ter acesso à educação. Então, é muito recente. Quando você dá os direitos sociais, quando você concebe a educação como direito, tá? Você não tem os instrumentos e o dinheiro, a política pública e o recurso para executar. Tá? Aí você faz escolhas. Né? As escolhas foram no sentido de universalizar a educação das crianças. Que às vezes eu chegava ali de firma, assim, eu briguei, cansava de brigar, xingava muito lá. O que você deixa, menina? Que você sabe escrever? Porque você não é melhor do que eu em nada. Em nada, você não é melhor que eu. Eu só não sei ler e escrever, mas às vezes eu tenho o que você não tem. E xingava e saía. É, lógico que é. Ninguém pode ver, não, filho. Ninguém. Aí chegava, lá, no fim, eram as melhores minhas amigas. De início ele fica muito perdido, essa mudança para ele, porque é como se a gente, se colocando no lugar dele, é como se nós enxergássemos tudo quadrado e triângulo. Não interpreta o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo. Ele tem muita dificuldade, né? Ele quer, às vezes, se orientar e não consegue, muitas vezes. Muitas vezes com as placas das ruas, ele não consegue ler, né? Até mesmo assim, propagandas porque o nosso mundo é muito letrado. Já perdi dinheiro até no banco, assim, que eu não fui atrás, assim, né, que não tem inteligência, né, não sabe ler. É uma coisa que você às vezes assina com o dedo, você não sabe o que você está assinando. Eu não conto meu dinheiro lá no banco, porque se eles me roubarem lá, quando chegar aqui eu vou direto lá do Goiás. Eu recebo tanto, e meu dinheiro vem tanto. Eu vou, mas não, quando eu não conto não. Eu pego o meu dinheirinho, boto na minha bolsa e vou embora. Ninguém nunca me roubou onde está. Eles se baseiam pelo quê? Pelo áudio, pela fala, pelos desenhos. Então, assim, é um mundo que para eles é um mundo que exclui. Essa é a interpretação deles. Se eu pego o olho sozinha, tá, filho? Pega o filho do mundo todo sozinho. Eles vão na sorte, na verdade, né? Porque, assim, normalmente eles vão em locais onde eles conhecem, né? Então, um mercadinho próximo,
ou numa venda. Então, assim, essa proximidade com o bairro onde eles moram facilita um pouco essa confiança. Aliás, fica menos difícil. Eu ficava perguntando os outros. Uns têm boa vontade de ensinar e outros não têm. Uns ensinam errado, para fazer ruindade com a gente, né? Eu já peguei muito homem errado por causa disso aí. Porque eles vão mais, podendo orientar por outros meios, eles procuram outros meios e conseguem sobreviver. Quando não, né, ele não tem vergonha de pedir, ele sempre está disposto a pedir para qualquer pessoa orientação, né? Porque ele sabe da necessidade deles, então eles ficam pedindo orientação. Eu vou, moço, eu vou para tal lugar assim, eu vou descer em tal lugar assim, mas eu não sei ir. Eu vou pegar a condução, eu digo o nome da condução. As pessoas me mostram e falam, é esse aqui. E vou, porque eu nunca peguei errado. Se eu posso circular no mundo, ele é oral, ele não exige isso de mim. Se eu ainda falo ao telefone, se eu ainda vou à casa das pessoas, né, eu não preciso mandar mensagem. Eu não preciso ter e-mail. Eu não preciso ter rede social. Agora, o mundo numa cidade como a nossa, no qual as relações sociais estão cada vez mais de maneira digital, esse mundo me obriga a ler e escrever. Aí os meninos falavam, mãe, vai para lá. Nem que a senhora não estuda, mas a senhora vai para só esparecer, que eu estava com uma depressão forte. Mesmo para só conversar, tinha vergonha sim. De assinar com o dedo, eu tinha vergonha. Hoje eu assino em qualquer lugar, graças a Deus. A partir do momento que ele tem a leitura de mundo e ele começa a ler a leitura da palavra, nossa, é tudo para eles. É o que falta para eles. O mais incrível é quando ele consegue escrever o próprio nome. É uma realização que ele chega até a chorar. A pessoa que ele chega na inscrição dele e tá lá no RG dele, não alfabetizado, carimbo. A primeira coisa que ele faz é ir no poupa-tempo para escrever o nome dele no RG. Quando foi um tempo, eu fui fazer uma compra na Casa Bahia e eu tinha aquele RG analfabético, né? Aí depois eles ligou para minha casa. Falei, meu Deus, será que eles não aprovou, né? Fui lá e falou assim, olha, é para a senhora assinar umas outras aí, que a senhora, tem umas compras aí que a senhora fez, a senhora assinou com o dedo, agora a senhora está assinando. E a senhora dá providência tirar outro RG. Foi aonde eu tirei esse outro RG. Eu ficava com vergonha de assinar com o dedo. Ficava com vergonha de assinar com o dedo. Podia ser de vergonha, né? De eu chegar num lugar assim, todo mundo assim, e eu chegar a botar o dedo, só isso. Mas eu não sinto falta de nada não. Não sinto mesmo. Porque o que eu quero, eu sei fazer. Eu compro sozinha, vendo as coisas sozinha, entendeu? Aí, muitas coisas, minha filha me ajuda, né? Quando eu quero ajuda, eu peço para elas. Mas hoje eu já não preciso eu perguntar o nome do ônibus, eu já sei. Para que todo mundo saiba ler e escrever, é importante sim, é bom, porque eu não sei ler e escrever, e eu não vou dizer que é para os outros, é bom não, depois que eu sei tudo saber ler e escrever, eu tudo saber, porque eu lutei para eles saberem ler e escrever, não é porque eu não sabia, que eu não queria que meus filhos soubessem. Oxe, não. Eu acho que vale, mesmo que eles não querem, assim, trabalhar, mas vale a pena esforçar. Primeiramente Deus, e segundo lugar o estudo. Porque um país onde quer chegar a primeiro mundo, ele tem que ser um país em que seja inclusivo nessa questão de alfabetização, entendeu? Não existe outro caminho, porque com a educação, com a qualificação da educação, você diminui a violência, você diminui a corrupção. Se continuar do jeito que está, nós estamos aumentando.
Porque quando você pegar em questão de estatística, você vê que não mudou nada. E quantos alunos que a gente já também alfabetizou? Quando eu tinha vontade de ir, não dava, porque 8 filhos, tudo pequeno, para calçar, comer, tudo escola, tudo era tudo eu, entendeu? Agora eu já criei tudo, já está tudo criado, cada um na sua casa, eu moro sozinho, não preciso não, eu tenho dinheiro, como viagem, sabe? Para que eu fui estudar para quê? 77 anos, para que mais? Para não morrer? Eu não tenho, parece que eu já estou no fim, né? Mas eu creio que é melhor do que nunca, né? Do que mais antes, melhor do que antes. A gente, quando fala de preconceito, é uma palavra que muitas pessoas só olham para ou os negros, ou os homossexuais, ou as mulheres no quesito de gênero, mas pouco se olha por preconceito social no quesito analfabetismo. Isso é um tipo de preconceito. Enquanto a gente não conseguir construir e entender que a erradicação do analfabetismo é uma questão pública, é um bem comum, porque uma sociedade livre de analfabetismo é uma sociedade melhor. Melhor por quê? Porque ela é mais eficiente, porque ela é mais democrática, porque a comunicação é mais fluida. E a mim interessa que o outro possa tomar um ônibus, interessa que o outro possa ter um emprego melhor. Isso interessa para toda a sociedade. Essa sociedade vai melhor. Legal, né? Muito legal, Lu. Estamos aqui com os estudantes de jornalismo da Anhembi Morumbi, Adriana Oliveira e Vitor Azevedo. Obrigada pela presença, meninos. Agradecemos, obrigado. Para começar, por que vocês resolveram fazer um documentário sobre analfabetismo? Bom, no início, o nosso grupo sempre prezou muito por dar voz àquelas pessoas que não têm espaço para falar. E pensando em alguns assuntos, nós chegamos ao analfabetismo, que é um tema que não é muito discutido no Brasil, mas que é muito importante. A gente, fazendo pesquisas, percebeu que o Brasil é o 8º país do mundo com o maior número de analfabetos. E isso fez com que pesquisássemos um pouco mais e percebemos a dimensão do problema que é e que não é tratado, então resolvemos tratar do assunto. E logo de cara vocês quiseram fazer esse tema? Na verdade, a gente pensou em diversos temas, né, que a gente sempre aborda a questão social, né, pessoas que são excluídas de alguma forma da sociedade. E nós debatemos diversos temas que a gente achou que seriam viáveis, né? E no fim das contas a gente acabou chegando no analfabetismo, que é um tema que, depois de várias pesquisas que a gente fez, depois de buscar próprios documentários sobre o próprio assunto, e a gente viu que ele é discutido, mas não com a relevância que ele deveria ser discutido. E a gente resolveu falar, vamos falar sobre analfabetismo. E quais foram os principais desafios para produzir o doc? Como vocês podem descrever a experiência? Olha... Teve muitos. A primeira é a questão de equipamento, né? É bem complicado você gravar um documentário, porque você precisa de um certo aparato para isso, câmera, microfone, e conseguir pessoas que queiram falar, porque não é tão difícil encontrar analfabetos. O problema é encontrar pessoas que estejam dispostas a se expor para pessoas que não se conhecem, para fazer um trabalho que não se sabe para onde vai. Então, esse foi um dos maiores desafios também. E como vocês escolheram essas pessoas mediante as dificuldades? Foi difícil encontrá-las? Muitas, assim, recusaram o convite de vocês? Como que foi? Sim. Quantas recusas, mais ou menos? Foram algumas recusas. A gente contou com a ajuda de amigos também para conseguir. Procuramos ONGs que trabalham com alfabetização de adultos para conseguir levantar algumas pessoas, aqueles que começaram
a procurar o curso para se alfabetizar, mas ainda não tinha sido alfabetizado. E aí nós chegamos a uma das ONGs que a gente acabou pegando, que é a Mova São Paulo. E lá nós encontramos um dos primeiros personagens. Que legal. Pra falar. E aí outros amigos também colaboraram. Sim. Aí veio o Lucas também, que trouxe uma contribuição bem interessante. E foi essa... Como foi o desenrolar mesmo das entrevistas? Vocês fizeram isso em pouco tempo, digamos, ou sei lá, passaram semanas antes conhecendo esses personagens e depois gravaram? Como que foi exatamente assim, o passo a passo? Foi um planejamento até que bem bolado, né? Mas assim, a gente sabe que no decorrer as coisas acabam acontecendo naturalmente, nada que a gente estava planejado acaba fluindo como a gente quer. Mas durante o processo com os analfabetos, foi assim, a gente teve um tempo um pouco curto, porque a gente entrevistou uma analfabeta em uma semana e 2 semanas depois a gente precisou correr atrás da outra. Então assim, a gente estava numa correria que precisava adiantar todo o processo, até porque a gente estava chegando na data para entregar o próprio trabalho, né, o primeiro corte. Então a gente precisou correr atrás disso, né, tanto que falamos com várias pessoas, muitas pessoas deram não, falaram, eu não quero me expor, eu não quero falar sobre isso, mas a gente conseguiu encontrar 2 analfabetas que conversaram com a gente sobre o assunto, né? Uma delas é semi-analfabeta e a outra é analfabeta 100%. Como a gente percebeu que tinha essa sensibilidade, a gente utilizou parte do tempo para pré-produção. A gente conversou com essas pessoas antes, a gente fez uma entrevista sem câmera, sem nada, para conhecer a história, para passar um pouco mais de segurança, e só depois que a gente teve esse contato, que a gente ganhou a confiança dessas pessoas, que a gente voltou com a câmera e gravou tudo. O próprio Mova a gente fez isso, né? A gente passou meio que 2 semanas só indo lá para conhecer o pessoal, né? Porque é uma questão delicada, nem todo mundo se sente confortável para falar. E elas se sentiram um pouco desconfortáveis com a nossa presença, né? Tanto que quando a gente foi falar que ia gravar o documentário, a gente tem que fazer como se fosse com criança, né? Você tem que chegar devagar, conversar, explicar entrar no mundo delas um pouquinho, né? Para elas se soltarem um pouco. Ganhar confiança, até porque a maioria são idosas, né? Então, assim, você precisa ser um pouco delicado para conversar e explicar o que vai acontecer, né? Porque você não chega com 2 câmeras lá e fala, então, a gente vai entrevistar vocês. Não pode ser assim também. E vocês acham que elas têm vergonha de aparecer no documentário ou por serem analfabetas? Muitos dois pela questão de não saber o que acontece depois, né? Você se expõe, diz que é analfabeto, e depois, para onde vai as imagens? E tem a vai questão da confiança também. Sim. Eles até falam, né, no doc, da questão da confiança, que você tem uma das personagens que diz que vai ao banco e não consegue, você não pode confiar e pedir ajuda para um atendente e tal. Você não sabe ali com quem está lidando. Exatamente. Você vai pelos outros, mas sempre com o pé atrás. Né? E às vezes as pessoas que convivem tem uma certa convivência com essas pessoas, não sabem que elas são analfabetas. Não sabem. E se de repente esse documentário vai para qualquer lugar, aparece na televisão, aí é meio acaba sendo constrangedor. Pode ser constrangedor para elas. Então essas pessoas acabam ficando com o pé atrás, e aí a gente teve que fazer esse processo de não, calma, tá tudo bem, ganhar confiança mesmo. Acho que a confiança é a palavra. Tanto que muitas não quiseram dar entrevista pra gente por questão de confiança mesmo. Né? A gente conversou não só com uma, conversou com várias, né? A gente foi observando o grau de dificuldade de cada uma delas, foi observando como elas se expressavam e tudo mais, e a gente falou, vamos tentar conversar com essa, com essa e com essa. No fim das contas, muitas não quiseram conversar, muitas das que a gente tinha pensado para conversar, elas não quiseram falar com a gente, falaram, não vou falar. Até mesmo quando a gente chegou a primeira vez, uma mulher levantou, né, e falou assim, eu não vou falar, eu não vou falar. Aí a gente fica, não, mas a gente só quer conhecer a vida de vocês. Ela, não, eu não vou falar, eu não vou falar, eu não vou falar. Então, todo esse processo de até mesmo ganhar confiança, né, deles, acho que foi uma das partes mais difíceis que a gente teve. E respeito também, né? Porque quem não queria falar, não falou, tudo bem, a gente respeitou. Não tem como forçar também, né? E o Doc mexeu com vocês de alguma forma? Né? Aliás, mexe, mas queria que vocês descrevessem um pouco. Mexe bastante, né? Que é uma coisa que a gente às vezes não para analisar. Né? A gente não para e pensa, poxa, existem muitos analfabetos, né? O que o Doc mexeu comigo foi que assim, eu comecei a pensar na minha própria avó. Eu tenho uma avó que é analfabeta. E eu nunca tinha
pensado nesse detalhe, né? Sabia que minha avó era analfabeta, mas falava, tá bom, né? Beleza. A gente continua. E aí, com a experiência que eu tive com o DOC, né? De forma geral, eu comecei a observar que é um assunto que ele precisa ser discutido, né? É pouco discutido ainda, né? É pouco discutido. A sociedade hoje, a gente para pensar no analfabetismo de criança, né? Questão de alfabetizar criança, mas a gente não para pensar que tem adultos, né? Que era o nosso foco do documentário desde o início. A gente não para pensar que existem idosos que eles não foram alfabetizados, eles não sabem, né? O que é esse mundo letrado, eles não conhecem. E o mais interessante é pensar como que no mundo informatizado, numa cidade, uma capital que nem São Paulo, onde até você fazer um papel para uma consulta no posto de saúde, com computador, com senha, painel, e como essas pessoas conseguem se virar, né? Nesse mundo tão letrado, como a gente fala. Exatamente. No documentário. Meninas, o papo tá muito legal. Vocês querem deixar algum contato? A gente tem eu tenho o meu e-mail. Qual que é seu e-mail? adriano.vos@hotmail.com. E você, Vitor? Também vou deixar meu e-mail. Meu e-mail é vitor.azevedo10@hotmail.com. Obrigada pela presença de vocês, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem outro doc bem legal sobre os desafios da ilustração na era das mídias digitais. Não sai daí. O Espaço Universitário está de volta e nesse bloco a gente vai exibir o Doc Traços, o cotidiano através do humor. Esse trabalho também foi feito por alunos da IMB Morumbi e traz o ponto de vista de 4 ilustradores sobre os bastidores da profissão e os desafios na era das mídias digitais. Vamos conferir? Roda aí, Traços, o cotidiano através do humor. A principal razão de fazer ilustração hoje é a liberdade de expressão. Ilustração, foto, infografia são ímãs para os olhos. É a abertura da matéria. A área que agora está segurando mais a barra, que está crescendo muito no universo, são os quadrinhos. Né? E eu queria participar do mundo, queria mudar o mundo através do meu desenho, né, que eu gostava muito. Então. Eu comecei minha carreira no Sindicato dos Químicos, lá na metade dos anos 80, lá no ABC, né? Eu era de lá. Eu sou digamos assim, um produto típico lá do ABC daquela época lá. Filho de metalúrgico, saca? Então, assim, eu sou um cara que de moleque eu já tinha vocação para desenhar e tal, né? Que eu acho que esse negócio de ser cartunista é assim, você não faz uma faculdade de cartoon, não existe isso, né? Saca? Geralmente o moleque que vira cartunista, ele já desenhava desde criança. Aliás, toda criança desenha, mas é que tem aqueles que vai parando, porque não tinha aquela vocação, aquele interesse mesmo, e tem aqueles que não param nunca e acaba virando profissional. Eu trabalho com ilustração e quadrinhos há mais de 20 anos, uns 23 anos para ser exato. Eu comecei a trabalhar com isso logo na época da faculdade, assim, eu sou daqueles caras que sempre gostou de desenhar tudo, e isso na década de 80, eu encontrei alguns amigos na faculdade, né? Eu estudei artes plásticas e design, e a gente começou a falar de quadrinhos e começamos a fazer um fanzine. Eu desde criança, sabe aquele moleque que na aula de educação artística, quando tem que fazer um desenho, todo mundo procura? Então eu comecei assim, porque já em casa eu sempre gostei de lidar com essa coisa de caneta, tinta, essas coisas todas que tem a ver com pintura. Então eu já tinha essa facilidade. Então a partir desse estímulo da própria classe de fazer os desenhos e de ter as notas boas na educação artística, eu acabei me interessando por chegar em casa, pegar as canetas, pegar o que fosse possível, um papel e já ir desenhando. Então foi muito legal pra mim, um moleque assim, né, cara, um adolescente assim, louco pra descobrir o mundo, louco pra querer fazer tudo. E eu queria participar do mundo, queria mudar o mundo através do meu desenho, né, que eu gostava muito e tal. Humor gráfico é um termo genérico, assim, que ele já diz tudo e tal, né? É você fazer humor no papel, saca? É você desenhar, né? Uma coisa engraçada, uma piada. Isso é humor gráfico, né? Então, quer dizer, dentro do humor gráfico tem várias coisas. Tanto a charge como o cartoon tem bom humor.
A charge eu considero como mais opinativa, uma coisa mais contundente. O cartoon, ele pode ser simplesmente uma piada de bom humor, eu acho que o cartoon ele é mais atemporal. A charge, ela é sobre o que está acontecendo, qual a realidade do Brasil. Cartoon está mais associado a costume, a narrativas que tem mais a ver com o dia a dia, com personagens que não são necessariamente personagens conhecidos. E os chargistas dão a sua opinião, e geralmente a sua opinião política. E tem uma coisa que é da charge, que não tem no cartoon, que é o espaço. Então, por exemplo, se você tem um fato aqui no Brasil e que ele é feito uma charge, ele pode não ser entendido num país da Europa, enfim, nos Estados Unidos, lá, porque tem a ver com uma circunstância política que corresponde a uma data específica em determinado país. O cartoon, ele já é uma linguagem mais universal. Um cartoon que é feito aqui no Brasil, ele pode ser perfeitamente entendido em qualquer lugar do mundo, porque normalmente lida com as mazelas do ser humano, né, que acaba sendo comum a todas as raças, enfim, no mundo inteiro. Ilustração, foto, infografia são ímãos para os olhos. É a abertura da matéria. E se a foto não está legal, a ilustração não é legal, a infografia não é legal, provavelmente o texto ele não é lido. Com a internet a gente tem muitas críticas a favor e contra, mas o que eu vejo é impossível agradar a todos. Um artista pode se expressar livremente até onde terminam os limites da expressão dele. Então isso quer dizer o quê? Eu posso até ser ofensivo a alguns grupos, não necessariamente vendo pelo ponto de vista político, mas eu posso fazer, por exemplo, uma charge com conteúdo, digamos, de racismo ou de sexismo. Então isso não vai esbarrar na política, mas vai esbarrar nesse bloqueio, né, nesses limites do convívio social. Se você encontrasse frente a frente o leitor, o cartunista se encontrasse frente a frente com o leitor não diria tudo o que ele diz. A gente está vivendo também uma época de muita cobrança também de politicamente correto, saca? Então a gente está vivendo uma época assim, ficou mais delicado você fazer charge, digamos assim, dos anos 90 para cá. Ficou, não só charge, humor. Ao fazer uma crítica a um desenho, eu tenho que estar ciente também que esse trabalho, ele, dentro dos limites dele, ele pode ser sim criticado ou não, né? E eu posso ter respostas em relação às minhas ideias que eu estou apresentando. Quer dizer, até que ponto os fundamentalistas eles podem pautar o que é o humor para o humorista, né? Ou se acharmos que não, até que ponto eu posso colocar o meu pescoço em risco aí para publicar o que eu quero? Então fazer charge agora está voltando a ser uma coisa mais difícil, né? Os ilustradores na última década eles começaram a ganhar espaço e o mercado está pedindo cada vez mais pessoas com experiência em ilustração, não necessariamente ilustração manual, ilustração digital sim, mas sempre com experiência, né, de artistas que tenham conhecimento das técnicas tradicionais também. Talvez eu acho que a área que agora está segurando mais a barra, que está crescendo muito no Brasil, são os quadrinhos, né? Então os quadrinistas estão abrindo aí espaços e estão conseguindo aumentar o público e tal, estão tendo mais apoio também, até por questão de editais, né? Então tá, mas para o cartunista, para o chargista, os espaços estão, o ar está ficando rarefeito, né? Atualmente eu acho que a internet, o mercado de trabalho para os ilustradores, eu considero melhor, porque você consegue trabalhar com uma revista em Paris, com uma revista, a internet deu liberdade para eles. É um mercado muito legal e muito forte para quem se interessa em trabalhar com ilustração.
Ser cartunista, cara, é retratar a loucura da sociedade com humor, sacou? Ser cartunista é isso, a gente tem esse trampo, sabe, de pegar toda essa loucura da sociedade, do mundo, cara, e colocar ali de maneira clara, simples, direta, às vezes poética, às vezes de forma mais crua, sacou? Mas sempre de forma direta, assim, saca? De maneira que as pessoas entendam rapidamente. O cartunista, ele sintetiza a loucura da realidade. A minha opinião sobre as ilustrações é que elas acrescentam. A principal razão de fazer ilustração hoje é a liberdade de expressão. Eu posso me expressar através do desenho, através da ilustração e falar o que eu quero falar. Dá sentido a isso. O artista pode se expressar como ele é. Assim, ele tem a liberdade de mostrar o estilo dele, usar a arte dele da melhor maneira que ele queira para mostrar essa visão, para dar voz ao que está na cabeça dele. É uma profissão difícil, mas é uma profissão maravilhosa, cara, sabe? Eu acho muito legal, acho que é muito importante os cartunistas na sociedade, cara. Eu acho que os cartunistas podem, como eu falei assim, eles podem trazer muita clareza para as pessoas, podem esclarecer muitas coisas, muitos assuntos para o conjunto da sociedade, até para uma pessoa que é analfabeta, ou para uma criança que não sabe ler, ela entende, e as crianças hoje em dia são muito inteligentes. O humor gráfico é essencial para o jornal. Eu acho que é tão importante quanto um furo de reportagem. É preciso ter humor para encarar os problemas do dia a dia. Ilustrador é você poder mostrar a sua imaginação. Olhar os mundos com o viés do humor. Não é uma profissão para qualquer um, né? Uma profissão que exige nervos de aço, né? Legal, né? Muito legal, Lô. Estamos aqui com os estudantes de jornalismo, Gabriel Ferreira e Yasmin Dias. Obrigada pela presença, Gabriel e Yasmin. Obrigada a você. Por que vocês decidiram fazer esse tema? No nosso grupo tem várias pessoas que gostam de cartoon, gostam de ler sobre isso. E a gente pensou, como é uma arte que não tem um rosto de quem faz, quem trabalha, a gente falou, então vamos mostrar quem está por trás daqueles desenhos, daquela história, daquela opinião. Foi algo meio natural, assim, de tipo, a gente pensou em vários temas, mas a gente estava meio pensando em algo que tinha que dar um documentário que fosse curto, a gente também não podia fazer um documentário muito grande. E a gente, assim, naturalmente eu acho que foi o Caio, até um dos nossos colegas que a gente estava pensando em vários temas, estava discutindo, e acho que ele estava com um jornal, e assim, viu uma ilustração, viu uma charge, alguma coisa, e falou, e se a gente fizer de cartunistas, tal, contar a história deles, e a gente, tipo, dá pra tirar algo daí, falar, tipo, como era antes, como é hoje. As ideias foram se juntando, né, de todo mundo. Mais ou menos isso. Foi natural mesmo. Que legal. E como vocês conseguiram esses contatos, exatamente? Acho que essa foi uma das dificuldades. Foi uma das coisas mais complicadas. Como o Gabriel ele disse, é estranho porque muitos não quiseram participar, porque eles têm medo. Às vezes você coloca uma opinião numa charge, só que eu não conheço o rosto de quem fez. Então, assim... Você fica marcado, de certa forma. Fica marcado. Aparecendo num documentário, alguém pode encontrar na rua e falar, eu vi aquela charge, não gostei. Mas muitos foram bem... Né? Eles foram maravilhosos. Não, porque alguns ficam assim, acho que um pouco com esse medo de se mostrar, porque a charge, cartoon, especialmente charge, que trata muito de política, então tem muita crítica. Eles ficam com um pouco de medo, mas vários assim, como a gente não queria também fazer algo muito pesado, a gente abordou, né, censura, que a gente queria falar disso e da opinião
como é criticar, como é fazer uma crítica, mas a gente não queria falar só isso. Então a gente deixou bem claro, tipo, a gente vai fazer também para que vocês falem o que é ser cartunista, qual é o lado legal de ser cartunista, entendeu? Dar a opinião de vocês. E o resto a gente foi achando pela internet também, que hoje é o melhor veículo. Aí a gente ia nas redes sociais, mandava uma mensagem, eles respondiam. Aí foi surgindo a ideia de buscar uma editora de arte, de um veículo grande, que ela também tem um professor que dá aula sobre isso, para ver como é esse outro lado também do trabalho. Que a gente também queria opinião não só de quem, assim, eles também já trabalharam, o Alexandre, que é o professor, Gibran. ele também já trabalhou como ilustrador, mas eu não sei se ele só dá aula ou se ele ainda faz ilustração. Mas a gente também queria essa opinião mais profissional, de quem trabalha com isso, até a editora de arte na Folha de São Paulo, então de quem tem noção do mercado, entendeu? Como que funciona isso, além da parte de você só fazer a ilustração. Que legal. E como vocês descrevem, como foi fazer esse documentário? Eu acho que foi bem divertido. Foi um pouco difícil, o roteiro, do que perguntar, tratar alguns assuntos políticos. Sim. Eles responderam, tiveram umas respostas bem que a gente teve que cortar bastante. Mas eu acho que no final foi bem divertido, assim, eles mostrando o trabalho deles. O Baraldi, ele ficou muito emocionado. Ele desenhou a nossa capa do documentário, é um desenho dele pra gente. Então, assim, a gente se sentiu muito bem. Não, foi muito legal. Acho que especialmente a parte final que a gente deixou no final do documentário, foi muito legal ver eles emocionados e animados, assim, falando do trabalho deles. Acho que foi a parte que a gente falou, tipo, nossa, isso é incrível, entendeu? Que aí é mostrar eles falando, eu amo o que eu faço e eu tô aqui pra mostrar o meu trabalho e, enfim. E por que vocês focaram só em depoimentos, não no dia a dia de um ilustrador, do trabalho dele? A parte prática, assim, né? Como fazer ali a charge, enfim, faz a charge, envia para redação, enfim, aquela parte mais prática mesmo. Eu acho que foi... Primeiro, assim, questão de tempo, acho que a gente queria focar em alguns assuntos específicos, então não queria mostrar tanto do processo em si. A gente até, assim, filmou eles fazendo, mas esse não era para ser num documentário maior, que a gente tivesse mais tempo, acho que Poderiam colocar mais imagens. A gente teria colocado mais imagens, mas o nosso foco era mais mostrar eles falando, assim, por que eles fazem, por que eles gostam de fazer, um pouquinho, assim, do que eles acham sobre censura, do que eles acham sobre o mercado, se eles acham que ainda vale a pena hoje. A gente queria abordar mais esses temas, mais esse enfoque. A gente até pensou em mostrar esse lado também, só que por parte técnica também, de eles falarem, eu prefiro gravar na minha casa. Então tudo bem. Entendi. Sim, Aí ele mostrou o trabalho que ele faz na casa dele, não na redação, que ele também trabalha. Aí acho que foi isso, e focar na história dele mesmo, como ele começou, que é como a gente começa o documentário. E, bom, um dos primeiros entrevistados, né, o Baraldi, se eu não me engano, ele fala, ele diz que desde os anos 90 para cá tem uma certa dificuldade para fazer charge, principalmente aqui no Brasil. Em contraponto, o Alexandre, certo? O Gibran. Bom, ele diz que os meios digitais, né, as novas mídias, possibilitaram a ampliação assim, do mercado. Então, tem um contraponto. O que vocês acham que quebra praticamente a atuação efetiva ali do chargista, né? Mesmo com o mercado de trabalho com novos postos, né, mais amplo, não dá ainda para fazer charge no Brasil do jeito que você quer de fato. Eu acho que a gente até colocou essas duas opiniões diferentes, porque assim, o Baraldi, ele pensa mais na questão de que hoje em dia está muito polarizado, principalmente em relação política, então às vezes é um pouco até mais frágil você fazer esses desenhos, você fazer essas críticas, entendeu? Tudo pode ser mal visto, tudo pode ser criticado, tudo é muito fácil de ser criticado. E o Gibran, ele pensa mais como com a internet, com as mídias digitais, é muito mais fácil. Você quer fazer alguma coisa, você vai lá, joga na internet, você não precisa estar trabalhando num jornal, numa mídia impressa. Então tem esse contraponto. Que por um lado a internet pode ser muito positiva, ela abrange o trabalho deles, mostra nos canais, nas páginas, bastante, exato. Só que ao mesmo tempo tem essa reação. Até fala bastante também, que é a editora da Folha, da reação das pessoas. Na internet você também não tem um rosto, então você fala o que você quer. Isso também acaba prejudicando um pouco, né? Porque você faz o seu trabalho e recebe várias críticas contra, não tenta entender o que eles quiseram passar. E vocês acham que a charge ainda mantém a sua essência, né, crítica, por si só, ou meio que se adequou com o tempo ao politicamente correto, né? Que a internet trouxe essa coisa do politicamente correto. Acho que um pouco dos dois.
Porque assim, é aquilo, por exemplo, as pessoas que acho que se preocupam ainda com esse lado mais social, mais de crítica da charge, às vezes até querem esconder o rosto por causa da crítica. Enquanto a gente vê outras pessoas que, não querendo desmerecer o trabalho, lógico, mas fazem algo mais suave, mais, assim, pra fazer as pessoas refletirem, entendeu? Não é assim, bater o olho e tipo, nossa, que crítica, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando? É mais assim, fazer algo mais tranquilo pra fazer a pessoa refletir, que acho que essa era a ideia. Na nossa conversa com a editora da Folha de Arte, ela fala bastante sobre isso, que um dos cartunistas deles fizeram charges, assim, muito polêmicas, e eles receberam várias, aí algumas tem que cortar. Algumas não. Então, assim, eles têm que conversar também com a redação inteira para ver se isso vai... no editorial também, né? Exato. Que acho que a gente até conversou com o Gibran também, que existe essa diferença, né? Você tá no veículo, você tem a possibilidade de, tipo, o seu trabalho não ser exatamente aceitado, né? Enquanto você tá trabalhando independentemente, tem mais... Você pode não conseguir o mesmo alcance, mas você tem mais chance do seu trabalho ser notado. E algum de vocês já pensou em ser cartunista? Não, é muito engraçado porque acho que ninguém do grupo leva tanto jeito. Desenha e tudo. A gente tem até algumas opiniões, críticas que daria, mas acho que só para escrever mesmo. A gente gosta da arte, mas para realizar deixa com eles. Né? Mas eu acho muito incrível a arte como complemento do texto, entendeu? Sim. Que é muito o que fazem nos jornais. Assim. Você ter o desenho, a foto e a ilustração, que é que nem até a fala, que é o que mais chama a atenção. É o que chama, né? O que é a primeira coisa que a pessoa vê. E aí a pessoa pode refletir para isso e aí tem um texto lá complementando que a pessoa vai ler, vai entender mais. Então é muito legal. É um casamento ali o conteúdo. É um casamento. E para quem está começando a fazer um documentário agora, vocês têm alguma dica para dar? Olha, cuidado com problemas técnicos. O principal. Veja bastante, aprenda bastante a mexer numa câmera, porque a gente chegou a ter um pouco de problema com isso. E acho que questão de contato é sempre bom o quanto antes, né? Estude bastante, né? Sempre também. Não tem como você chegar num entrevistado, não saber a história dele, não tem como conversar sem saber o que ele já trabalhou e tudo, senão vai ficar vergonhoso também, né? O Baraldi, ele falava, vocês conhecem tal personagem? Aí eu até falava, ainda bem que a gente pensou, porque senão não tem nem como continuar a entrevista. Acho que é isso, bastante estudo e técnica também, dá uma estudada. Legal, gente. Infelizmente o nosso tempo acabou. Vocês querem deixar algum contato? Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, yasmin.dias97@gmail.com. Meu e-mail, gabarujo@hotmail.com. Obrigada pela presença de vocês aqui no Espaço Universitário, viu? E se você tem algum trabalho audiovisual e quer participar do programa, mande um e-mail para tv@câmara.sp.gov.br. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.